Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete em crochê. O meu tapete tem 45 centímetros de largura, 65 de comprimento e eu utilizei 560 gramas de barbante Olinda. Esse aqui, olha, barbante número 6 da Têxtil Piratininga. Eu utilizei 560 gramas, que equivale a mais ou menos 570 metros. As cores para formar esse quebra-cabeça, mas se você olhar o total é menos que um novelo. Um novelo vem com 610 metros e eu utilizei só 570 metros para confeccionar o tapete completo. Para formar o quebra-cabeça eu utilizei 14 cores, eu vou deixar todas elas anotadas na descrição do vídeo, mas em média eu utilizei 40 gramas. Olha, um novelo bem pequeno. Deixa eu pesar esse novelo para você ver que dá para utilizar as sobras de fio, né, os restos de cone dos tapetes que você vai produzindo ao longo do ano, para produzir um tapete bem alegre. Utilizei também agulha para crochê 4 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. É só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abre os capítulos e assim você pode ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Hoje eu vou começar o meu vídeo de uma forma totalmente diferente. Vou mostrar para você um pouquinho de todo o processo aqui que eu utilizo para fazer o meu tapete. E se você quiser ir direto onde eu já estou com a agulha e linha na mão, assim como você já acostumou, né? Assim que roda a vinheta, não tem problema. Clica aqui no vídeo. Aqui embaixo, olha, na barra de avanço vai aparecer assim, clique aqui. É só você clicar que vai abrir aí os capítulos e você vai direto onde eu já ensino com a agulha e linha na mão, tá? Mas essa etapa aqui é bem importante também. Como você pode ver, eu estou aqui com as cores que eu vou trabalhar, mas eu tirei essas cores assim de um cone normal, de um cone grande com 600 gramas, né? Esse aqui vem com 610 metros. Um barbante número 6, que é o barbante Olinda. Então, olha, o que eu fiz aqui foi simular os restos de novelo, tá? Então não tem problema se você já tem só o cone só com um restinho de fio, mas se você tiver um aparelho, aquela maquininha de novelar, você pode fazer os novelos desse jeito aqui. Eu tirei assim mesmo, olha, porque aqui eu já coloquei de volta o rótulo para você saber que você pode fazer assim também para manter o seu cone direitinho. Mas eu só tirei aqui e fiz 60 voltas para fazer esse novelo aqui, tá? Rodando na maquininha, 60 voltas para fazer os novelinhos. É interessante você fazer pelo menos 2 novelinhos desse. E se você está trabalhando com um resto de cone, né, aquele que sobrou de um trabalho grande que você fez, que é a parte mais interessante, assim o tapete fica bem colorido, então você pode enrolar e deixando os novelinhos todos prontos. Eu sempre uso aqui, olha, uma agulha de crochê para prender a pontinha de fio e deixar o novelo bonito, ou cone bonito no caso, né, se você estiver trabalhando com cone grande, para não ficar com um cone pesado para ficar puxando os fios e fazendo as trocas de cores, tá? Então mesmo se você não tem sobra, resto de cone, sobra do fio que você trabalhou um tapete maior, se você tem um cone novo, é mais interessante tirar uma parte assim do fio porque facilita também na hora do manuseio. Eu fiz assim, olha, com todas as cores, eu tirei um pouquinho, 60 voltas no caso aqui na maquininha de novelar. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que eu fiz aqui esses novelinhos. Como você pode ver, é bem prático fazer esses novelinhos assim e serve até para você guardar os seus restos de fio de forma bem organizada, assim você tem acesso a todas as cores que você precisa, você consegue inclusive fazer a pesagem e tirar a metragem exatamente de cada uma das cores que você tem. Para isso eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre tex, se você não conhece ainda como calcular a quantidade de metros que tem em cada um desses novelinhos, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu deixei aqui em cima e eu vou deixar ele na descrição do vídeo também. Com os novelos já separados, agora eu apresento para vocês o gráfico que eu vou seguir para fazer o tapete. Como você pode ver,
eu já tenho exatamente o desenho do tapete com as cores que eu vou utilizar. Então, olha, eu vou ensinar para você seguir esse gráfico. E eu sei que agora, nesse momento do vídeo, muita gente já falou, opa, não sei ler gráfico. Mas calma, vou mostrar para você que sabe o que é um quadradinho? Então pronto, nós vamos trabalhar só com esses blocos, cada quadradinho um bloco. Super fácil, não saia daí, você vai ver que ler gráfico, você não precisa ficar assustado aí com a questão de leitura de gráfico. Aqui, olha, eu tenho o início do tapete, se você prestar bastante atenção, as mesmas cores, só que um pouco mais ampliado aqui para facilitar aqui no seu entendimento. E eu vou deixar agora na tela uma foto do gráfico completo para você tirar um print que facilita na hora de seguir, mas vai facilitar muito mesmo se você imprimir esse gráfico e você seguir riscando para você não perder nenhuma das carreiras, tá? Olhando na tela, você pode embaralhar as vistas na hora de definir qual a carreira você está seguindo. Então é muito importante você imprimir esse gráfico, se possível colorido, porque assim você consegue riscar. Eu coloquei aqui na tela esse gráfico grande, que é o que você vai imprimir, mas imprima também, olha, esse gráfico ampliado, que é do início, que é a parte mais importante para você entender como é que faz as trocas de cor, tá? Mas o gráfico completinho mesmo é esse que está menor. Mas aí depois que você fizer o início, você vai conseguir continuar fazendo o restante do tapete, riscando esse gráfico que tem o tapete completo. Agora eu vou começar a fazer aqui na prática o tapete. Então, tudo que eu fizer aqui você pode repetir, depois você aprendendo a fazer a leitura correta aqui de como faz as trocas de cor, você pode inclusive variar os desenhos. Eu já até fiz um aqui no canal, né, que é o tapete Lego, que segue esse mesmo estilo. Também dá para fazer só com cruz, olha, dá para apagar uma parte aqui do desenho, fazer ele todo assim com esse X, olha, com tipo uma cruzinha, vai ficar bem interessante também. É outro tipo de desenho que dá para fazer, então depois que você aprende a ler, você vai conseguir fazer flores, desenho aqui de bule, xícara, tudo com essa técnica aqui dá para você fazer vários tipos de desenho aqui nos tapetes, tá? Eu vou começar fazendo a leitura e só lembrando que cada um desses quadradinhos significa um bloco com 4 pontos altos. Então nós vamos trabalhar sempre assim, olha, em carreiras na diagonal. Não vamos trabalhar carreiras ida e volta assim completa como se fosse fio conduzido. Nós vamos trabalhar assim, fazendo a leitura do gráfico nessa direção, olha, carreira 1, carreira 2, carreira 3, carreira 4, 5 e assim por diante. Onde tem a cor, veja que a letra ficou em cima do quadradinho, mas é só você passar um risco aqui para fazer esses quadradinhos, olha, montar os quadradinhos de volta. É porque eu fiz esses quadradinhos aqui no Excel, então se você tem domínio aí de computador, você usa um desktop, dá para você acessar o Excel gratuitamente, né, o Google Planilhas do Google, você consegue fazer esse desenho aqui no Planilhas, que eu fiz utilizando as planilhas do Google, gratuitamente para fazer esse desenho, tá? Então, cada bloco desse aqui, olha, cada quadradinho significa um bloco com 4 pontos altos. E eu vou começar a leitura assim, de baixo para cima. Vou colocar uma seta aqui no número 1, que eu vou fazer a leitura para lá. Aqui nesse primeiro quadradinho você pode pensar, tá, mas tanto faz, para baixo ou para cima. Só que quando chegar aqui na frente, por exemplo, no desenho, faz toda a diferença por conta da cor. Imagina se eu estiver fazendo a leitura, olha, daqui, começando de baixo para cima no bloco número 7. 1, 2, 3 na cor lilás, depois tem um na cor mostarda. E se eu começar ao contrário, se eu começar a leitura lá de cima para baixo, olha, um bloco mostarda, 1, 2 na cor lilás, está vendo que faz a diferença? Então, vai fazer a diferença no desenho também. Por isso, a direção que você começa a leitura precisa seguir até o final, sempre uma carreira subindo, uma carreira descendo. Então, se eu vou fazer a leitura do quadradinho número 1 de baixo para cima, do número 2, eu preciso fazer a leitura de cima para baixo. E como é que eu encontro exatamente o quadradinho que eu vou fazer essa leitura? O número está embaixo do quadradinho, tá? Então imagina que o número vai sempre se encontrar aqui no meio do quadradinho. Assim, olha. Então o 2 você vai ler aqui e depois descer aqui na diagonal, olhando assim o que fica na mesma direção. Por exemplo, o 3 você vai olhar o quadradinho que está na frente do número 3 e depois vamos descer em diagonal ou subir na diagonal fazendo a leitura. Nesse caso aqui o número 3 subindo, o 2 descendo e o 3 subindo. Tá bom? Vou pegar agora então a cor lilás. Aqui, olha, eu vou pegar
essa cor lilás para trabalhar então esse primeiro quadradinho aqui, o número 1, fazendo a leitura de baixo para cima. Veja que eu vou só posicionar o fio no dedo, vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou fazer uma volta completa no sentido horário, vou segurar a laçada, buscar o fio, passando na laçada eu já formo a primeira corrente sem precisar fazer nó. Vou completar aqui um total de 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou tirar aqui esse gráfico aqui para facilitar a visualização do ponto. Tenho então 6 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou voltar na terceira corrente. 1, 2, 3, isso contando do início, tá? E vou fazer um ponto baixo então na terceira corrente. Vou pegar assim só o fio do avesso, deixando os 2 fios aqui na frente, mas você pode fazer aí do seu modo, não tem problema. Vou fazer um ponto alto. Com as correntes que eu pulei aqui para voltar, olha, já temos 2 pontos altos e sobraram só 2 correntes aqui para fazer os outros 2 pontos altos. Vou fazer ponto alto então nas outras 2 correntes e assim eu formo o primeiro bloco com 4 pontos altos. Como eu disse, cada quadradinho ali do gráfico, daquele desenho, vou falar assim para ficar mais fácil, né, e menos assustador, cada quadradinho daquele desenho significa um bloco com 4 pontos altos. Então, na primeira carreira, nós temos somente um quadradinho e eu tenho aqui um quadradinho com 4 pontos altos, ou seja, um bloco com 4 pontos altos. Então, esse bloco é esse aqui do canto do tapete. Esse aqui, então, já vou riscar, que eu já fiz. E é esse aqui, olha, no gráfico grande, tá? Então, risquei aqui, que eu estou fazendo a leitura de baixo para cima desse primeiro quadradinho aqui do canto. Então agora eu vou fazer o quadradinho da segunda carreira. Para formar um bloco eu preciso de 4 pontos altos. E toda vez que eu for começar uma carreira, começar um bloco numa carreira seguinte, eu preciso fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio na agulha. Antes de virar o trabalho eu vou completar esse bloco. Vou voltar do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3 e faço o primeiro ponto alto. 1, e aí completo o bloco nas outras 2 correntes, fazendo ponto alto em cada uma delas. Dois. 3 pontos altos. Só que, como que eu faço para esse bloco ficar nessa mesma direção? Depois de completar o bloco, vou só segurar a parte que está pronta, girar, e vou prender com um ponto baixíssimo aqui, olha, na direção do terceiro ponto aqui, do último ponto, vou prender com um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer o segundo bloco dessa segunda carreira. Lembra, nós temos 2 blocos. 1, 2. Vou mostrar aqui no gráfico grande. 1, 2. Já fiz um. Vou fazer o segundo. Vou pegar, olha, nessa alça formada por esse último ponto, temos 4 aqui formando esse bloco, então, desse último ponto. Eu fiz ponto baixíssimo, então agora pegando dentro da alça, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do meu ponto alto. Se você tem o costume de fazer mais correntes para dar a altura do seu ponto, não tem problema, pode fazer 3, 2, 3 correntes. Agora eu vou completar o bloco, precisa ser feito com 4 pontos. Os próximos 2 eu vou fazer aqui dentro da alça também, pegando no mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. O quarto e último ponto fica na lateral, então toda vez que eu for fazer um ponto da lateral, eu vou pegar assim, olha, dentro da corrente que fica aqui na lateral e vou fazer ponto alto. Veja que eu completei então 2 blocos aqui na segunda carreira, mas eu terminei aqui na parte de cima e eu mostrei para vocês que eu estava fazendo a leitura de cima para baixo, mas é que nós vamos sempre trabalhar o crochê nessa direção. Se você é destro, né, se você não é canhoto, canhota, o crochê vai ser sempre trabalhado nessa direção. Então eu preciso fazer o crochê desse jeito, mas fazer a leitura do gráfico sempre na posição correta.
A carreira 3, eu preciso fazer a leitura do gráfico de baixo para cima, mas não importa que a ordem, né, a direção que eu vou fazer o meu crochê. Então aqui está dizendo que na carreira 3 eu preciso fazer 1, 2, 3 blocos com o tom de lilás. Então ainda não tem troca de cor. Então já vou colocar aqui que eu vou fazer 3 blocos no tom de lilás. Vamos lá. Começando uma carreira, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Independente da cor que você for utilizar, sempre que começar uma carreira, com 6 correntes. Vou laçar o fio na agulha, volto na terceira corrente, viu que isso aqui é repetitivo? Todo o início de carreira é igual, então independente do tamanho do seu tapete, é só lembrar, início de carreira, 6 correntes. Isso quando nós estamos crescendo o tapete. Quando for manter a largura ou diminuir, aí é diferente, tá? Mas aí é outra história, lá na frente. Por enquanto, vamos só crescer o tamanho desse tapete. Fiz o primeiro bloco dos 3. Sempre que termina o bloco, parece que ele fica desengonçado aqui para fora. É só você girar o trabalho, prender com ponto baixíssimo. Agora eu vou mostrar com mais detalhe aqui. Só seguir essas laçadas. Olha, prender com ponto baixíssimo, depois da segunda laçadinha, fica bem no topo da corrente que eu fiz aqui para formar o ponto alto. Vou dar um zoom maior aí para você ver exatamente. Olha, pulo uma, na segunda laçada vou introduzir a agulha pegando esses 2 fiozinhos assim na parte de cima e faço ponto baixíssimo. Agora, pegando dentro desse último ponto, como se ele fosse uma alça, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do meu ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, dessa vez não é na lateral, então vou só completar com mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Aí eu costumo ajustar o fio para não ficar amontoado, olha, sempre que eu busco aqui o fio, eu ajusto para não ficar amontoado e faço o ponto alto. Três pontos altos. Com esse ponto baixo mais a corrente, temos o bloco com 4 pontos. Vou fazer do mesmo jeito, olha. Vou aqui na última laçadinha e vou introduzir a agulha, pegando os 2 fios na parte de cima e vou fazer ponto baixíssimo. E agora vou fazer o terceiro e último quadradinho dessa carreira, pegando também o último ponto como alça, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Como é o bloco da lateral, vou fazer só 2 pontos altos pegando esse último ponto como alça. Quando eu falo pegando como alça, introduzindo a agulha abaixo da laçada, assim, olha, dentro do espaço entre os pontos altos. E o último ponto eu vou fazer pegando na corrente aqui da lateral, assim, olha. Para que ele fique reto aqui na lateral também, eu não preciso nem fazer acabamento depois, olha. Vai ficando perfeito aqui a lateral do tapete. E eu tenho 3 blocos, então, na terceira carreira, só conferindo, olha. A carreira ímpar vai ser sempre na mesma direção, 1, 2, 3. Começando a carreira par, lendo de cima para baixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4 blocos na cor lilás. Então, mesmo jeito. Vou só afastar ele aqui. Vou começar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte é repetitiva, vou só completar ele aqui um pouco mais rápido. Completei esse primeiro bloco. Completei o primeiro bloco, vou virar o trabalho e vou prender com ponto baixíssimo. É só vir na última laçada aqui, olha, das que nós temos aqui no topo desses pontos, fazer ponto baixíssimo. Já formei o primeiro bloco. No meu gráfico disse para eu fazer 4 blocos, então se eu já fiz o primeiro, vou completar os outros 4. Só lembrando que aqui é repetição da carreira anterior, só estamos alterando a quantidade de blocos, tá? Então lá um pouco mais à frente a gente vai começar a fazer a troca de cores, é onde você vai precisar realmente prestar ainda mais atenção no gráfico durante a confecção. Olha, fiz 4 pontos altos, vou fazer ponto baixíssimo e vou continuar escalando essa escada aqui, olha. Um ponto baixo dentro do último ponto e uma corrente para formar o ponto alto. E vou completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos aqui, pegando esse ponto como alça. Já fiz o terceiro bloco, então, dessa carreira. Vou fazer ponto baixíssimo aqui no topo do último bloco, pegando o último ponto como alça. Vou fazer o último bloco. Completei a carreira, então, com 1, 2, 3, 4 blocos. Olha como está ficando aqui, então, o canto do tapete.
Vou pegar aqui de volta o gráfico. Que eu fiz a carreira 4 lendo de cima para baixo. Então, a carreira 5, deixa eu riscar aqui. A carreira 5, de baixo para cima, tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Ainda não faz a troca de cor, tá vendo? Olha. A troca de cor só vai acontecer na carreira 7, tá? Então, a carreira 5 temos 5 blocos. E na carreira 6 temos 6 blocos, sendo que a 6 eu vou fazer a leitura de cima para baixo. Como essa parte é só repetição, acredito que você já tenha pegado o modo aqui de fazer, eu vou fazer essas próximas 2 carreiras, ou seja, vou começar a leitura novamente já na carreira 7, tá? Vou completar a 5 e a 6. Já estou completando a 6ª carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, os blocos todos com 4 pontos altos. Aqui, olha, o último bloco da 6ª carreira, também eu continuo fazendo do mesmo jeito aqui na lateral. Olha, veja que eu fiz 2 pontos altos, né, um ponto baixo e uma corrente, 2 pontos altos pegando o último ponto como alça, e o último ponto desse bloco eu pego de cima para baixo, introduzindo a agulha na corrente que não foi utilizada, viu? Olha, aqui tem uma corrente, mas foi feita ponto alto nele. Então, vou fazer ponto alto na lateral. E aqui eu completo um total de 6 carreiras. E aqui, olha, vai formando então as 2 laterais do tapete, formando aqui no canto, como você pode ver, formando esse canto aqui do tapete. A 7ª carreira, assim como todas as carreiras número ímpar, eu começo a leitura sempre de baixo para cima. Por isso eu vim colocando uma setinha e aqui, olha, eu já tenho os blocos que eu já fiz, eu já risquei todos eles. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Então eu vou começar a 7ª carreira, isso no gráfico maior, tá? Para você já acompanhar, porque mais à frente eu vou abandonar esse gráfico aqui, porque é o mesmo, só tirei uma parte dele aqui para facilitar a visualização dos quadradinhos, tá? Então aqui, olha, na 7ª carreira eu tenho 1, 2, 3 blocos na cor lilás. E aí depois eu já preciso fazer a troca para fazer o próximo bloco na cor mostarda. Então eu vou começar fazendo normalmente, como eu já vinha fazendo cada um dos blocos. Vou começar fazendo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio na agulha. Vou completar o primeiro bloco, pegando aqui na 3ª corrente. Só que dessa vez eu não vou direto até o final da carreira. Vou completar aqui esse primeiro bloco, fazendo ponto baixo nas 3 correntes. Em 3 das 6, né, que eu fiz aqui para começar o trabalho. E aí 3 delas formam o primeiro ponto alto e os outros 3 completam o bloco com 4 pontos. Vou virar o trabalho para voltar fazendo a carreira. Esse é o primeiro bloco, então vou completar 4. Vou fazer ponto baixíssimo. Vou fazer o segundo bloco, pegando o último ponto desse bloco como alça. Fiz o segundo bloco, vou prender com ponto baixíssimo. E agora eu vou completar o terceiro bloco. Só que eu não vou prender esse último bloco. Sempre que precisar fazer troca de cor, eu não faço após prender o último bloco, tá? Então vou completar esse terceiro bloco, veja que eu fiz aqui, olha. Completei os 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e agora eu vou fazer a troca de cor. No gráfico, se eu fizer a leitura aqui, eu preciso fazer então um bloco na cor mostarda, tá? Ou a cor que você escolher para substituir aqui a cor mostarda. Eu sempre pego, eu esqueci de falar no primeiro novelo, mas eu sempre pego o fio de dentro do novelo, tá? Pegando assim, olha, na parte de dentro para facilitar aqui desenrolar o fio e fazer a troca de cor de forma mais fácil. E aqui eu vou posicionar o fio no dedo, normalmente, olha. Onde eu faço o ponto baixíssimo aqui para prender esse bloco? Aqui, né? Nessa laçada. Então, vou introduzir a agulha, só que eu vou trazer o fio já na cor que eu vou trabalhar o próximo bloco. E vou passar em todas as laçadas de uma só vez. Essa última laçada do tom que eu estou deixando de trabalhar fica mais solta, mas é só ajustar. E para facilitar a troca de cor na próxima carreira, antes de completar o próximo ponto, eu vou trazer essa cor que eu estou trabalhando, deixando debaixo da agulha e trazendo para frente aqui do trabalho. Ainda está toda solta essa cor, essa laçada na cor mostarda, mas eu vou fazer o próximo ponto baixo. E vou aproveitar para prender a ponta de fio desse que eu estou fazendo a troca. Parece muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas é porque eu estou explicando todos os passos bem detalhado
para você fazer exatamente igual. Então, vou fazer o próximo ponto baixo. Dentro, né, pegando aqui o último ponto como alça, fiz um ponto baixo, já prendendo essa ponta de fio, aproveito para ajustar. Vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e vou completar o bloco com mais 3 pontos altos. E só lembrando que no gráfico aqui mostra que eu só tenho um bloco nessa carreira. Então, quando for terminar esse bloco, eu já vou fazer a troca de cor novamente. Vou fazer aqui o ponto alto. Vou completar 3 porque eu já tenho um ponto alto formado por uma corrente, por um ponto baixo mais uma corrente. Completo então o bloco, olha, com mais 3 pontos altos. E tenho aqui o bloco completo, exatamente igual está aqui no gráfico, olha. 1, 2, 3 na cor lilás, 1, 2, 3, um bloco na cor mostarda, um bloco na cor mostarda. Agora eu preciso fazer 2 blocos na cor lilás e depois fazer mais um na cor mostarda. Então significa que se o próximo bloco eu preciso fazer com a cor lilás, eu não vou seguir com esse fio, senão na volta como é que eu vou fazer os próximos aqui, olha, na parte de baixo dessa cor. Por isso eu pedi para você separar 2 novelos de cada uma das cores, porque agora eu vou pegar aqui o segundo novelo na cor lilás e vou fazer a mesma coisa na troca. Então, uma ótima oportunidade para você relembrar como que faz a troca. Veja que eu não fiz o ponto baixíssimo ainda. Vou introduzir a agulha para fazer o ponto baixíssimo, mas veja que eu já até soltei o fio na cor mostarda, já posicionei aqui no dedo a cor que eu preciso buscar para fazer o próximo bloco. Então, vou trazer ele para frente passando em todas as laçadas e vou pegar o fio na cor mostarda, passando debaixo da agulha, aqui olha, na frente da agulha, deixando aqui na frente do trabalho. Vou fazer o próximo bloco, pegando aqui como alça, vou aproveitar para esconder a ponta de fio, para prender ela na verdade. Depois, olha, eu posso fazer o arremate com agulha de tapeceiro, então se você quiser pode deixar até mais sobra de fio para fazer esse arremate com segurança. Vou completar o bloco, fiz um ponto baixo, vou ajustar esse ponto para ele não ficar diferente dos outros, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto e vou completar um total de 4 pontos altos, sendo 3 aqui nesse espaço de um ponto alto, né, que eu estou utilizando ele como alça. No gráfico diz para eu fazer 2 blocos com a cor lilás para depois fazer a troca de cor, né? Então, fiz o primeiro bloco com 1, 2, 3, 4 pontos, olha só como ficou então. Vou prender com ponto baixíssimo. Vou fazer o segundo bloco também com um tom de lilás, seguindo aqui o gráfico. 1, 2, aqui olha, 2 blocos com um tom de lilás. Vou completar aqui do mesmo jeito. E agora eu vou fazer o último bloco aqui da carreira 7, que é na cor mostarda novamente. Então, olha, fiz aqui os 4 pontos. Vou introduzir a agulha para fazer o ponto baixíssimo, mas eu já vou trazer a cor mostarda novamente. Para isso eu já tenho aqui um segundo novelo também na cor mostarda. Então nós já estamos com 4 novelinhos aqui no trabalho. Deixa eu mostrar aqui, olha. 2 de cada uma das cores, tá? Por isso, se fossem cones completos, dariam mais trabalho. Vou buscar o fio para fazer o ponto baixíssimo passando em todas as laçadas. Vou pegar o fio que eu parei de trabalhar e vou trazer para frente passando debaixo da agulha. E agora eu vou fazer o último bloco também do mesmo jeito, pegando dentro da alça aqui do último ponto, fazendo um ponto baixo, e sempre que eu faço esse ponto baixo eu ajusto para que ele fique exatamente igual a todos os outros. E vou completar o bloco com 4 pontos. Sendo que o último ponto eu vou fazer na lateral para deixar a lateral aqui do trabalho perfeita, tá? Então eu não faço o último ponto desse bloco dentro do espaço, então faço assim, olha, pegando na corrente. Aqui você pode até subir com esse fio aqui da lateral, olha, para não ficar só o arremate mais sem fio aqui na lateral, já subi com ele para a parte de cima e assim eu completei a carreira de número 7. Deixa eu mostrar aqui no gráfico que fica exatamente com as mesmas cores, então facilita, olha. Eu tenho aqui nessa mesma posição 1, 2, 3 blocos na cor lilás, um bloco na cor mostarda, 1, 2 blocos na cor lilás, um bloco na cor mostarda. Então agora eu vou voltar fazendo a leitura ao contrário, né, de cima para baixo. Deixa eu tirar esse fio aqui de baixo para facilitar riscar aqui. Então agora na carreira 8 eu preciso fazer 1,
2 blocos na cor mostarda e depois fazer um bloco na cor lilás. Então vamos lá. Vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o primeiro bloco do mesmo jeito. E aí você deve estar pensando, já está um emaranhado de fio, isso aqui não vai dar certo. Mas eu vou mostrar para você, eu não sei se você já assistiu um vídeo que eu tenho aqui no canal mostrando como fazer a troca de cor, né, e trabalhar aqui com vários novelos sem trançar todos esses fios. Veja que eu fiz aqui o primeiro bloco, vou virar o trabalho, só que automaticamente, olha, eu vou pegar esse novelo que está mais à esquerda e vou passar aqui para o lado direito. E aqui, olha, eu vou continuar na mesma sequência, eu vou pegar sempre o que está mais à esquerda e colocar mais próximo desse. Sempre o que está mais à esquerda, colocar próximo, e assim eu já tenho todos os fios. Eu vou até te mostrar aqui. Assim, olha, que ele já fica perfeito, não fica mais embolado, olha. Só tá um em cima do outro aqui, mas veja que eles estão na posição correta, que eu estou deixando eles mais próximo aqui para você ver na câmera, mas que ao virar, olha, eu já tenho os fios todos na posição correta de fazer a próxima carreira, não vai ficar trançando todos os fios. Então fiz aqui o primeiro bloco, vou prender com ponto baixíssimo, do mesmo jeito que eu vinha fazendo os blocos anteriores. Vou fazer o próximo também utilizando esse aqui como alça. E aqui vem uma etapa muito importante na troca de fio para ficar perfeito. Vou afastar eles um pouco mais aqui para dar espaço para eu mostrar para você com mais clareza os pontos. Mas eu vou seguir sempre fazendo do mesmo jeito, tá? Não é por não ver os novelos que eu estou fazendo diferente, não. Vou fazer aqui. Vou completar esse bloco com 4 pontos. E agora nós temos uma troca de cor com o fio já aqui no trabalho. Eu fiz o segundo bloco de acordo com o gráfico aqui. Eu preciso de 2, então já fiz 2 blocos. Agora o próximo no tom de lilás. E o fio, olha, já está, só que ele está aqui no pé dessa cor. Se eu só buscar o fio, introduzir aqui a agulha e trazer o fio com ponto baixíssimo, como estamos fazendo nas outras trocas, olha, se eu puxar aqui e ajustar e trazer esse aqui para frente, eu vou mostrar que aqui no avesso vai ficar um fio grande solto. Aqui, olha. Isso aqui não fica nada interessante no trabalho, porque nós vamos fazer várias vezes essa troca de cor com o fio por aqui. Aqui na frente, olha, depois temos na cor mostarda também para fazer a troca. E vai ficar esse fio assim, se eu fizer a troca simples desse jeito. Então, por isso, aqui, olha, antes de introduzir a agulha para fazer o ponto baixíssimo, eu vou subir com esse fio no tom de lilás na direção desses pontos até chegar ali. Eu costumo deixar assim mesmo na agulha esse ponto que eu preciso prender e vou aqui, olha, em todos os pontos que eu tenho no tom de lilás, puxando o fio no tom de lilás e fazendo como se fosse corrente, ponto baixíssimo, olha, puxei, fiz uma laçada, vou no próximo, puxo, passo só no lilás, olha, eu não quero finalizar ainda, passei só no tom de lilás. Quando chega no último ponto baixo, eu vou buscar o fio no tom de lilás, mas aí agora eu vou passar em todos, porque ele já está na posição de fazer a troca de cor. Olha, agora que eu ajusto e vou passar esse fio para frente, como eu vinha mostrando para vocês, para deixar ele na posição certa para fazer a próxima troca. E agora eu faço o ponto baixo normalmente pegando o último ponto como alça. Olha, assim eu fiz a troca de cor, ou seja, fiz os 2 blocos que pede aqui no meu gráfico. Vou fazer o próximo no tom de lilás e agora vou mostrar para você que no avesso, olha, não tem aquele fio, a troca fica perfeita. Pode ter sido rápido, né, a forma aqui de ensinar, talvez tenha dado uma embaralhada na sua cabeça, mas calma que aqui eu tenho a troca novamente. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui. Então deixa eu seguir aqui com essa próxima etapa. Aqui diz para fazer só um bloco, então, no tom de lilás. Vou riscar ele aqui. Já fiz um ponto baixo, vou fazer uma corrente e vou completar esse bloco. Com mais 3 pontos altos aqui nesse espaço de uma corrente. Vou fazer o ponto baixíssimo, preciso fazer a troca de cor, porque esse é o último bloco que eu tenho que fazer no tom de lilás, o próximo já é na cor mostarda, preciso fazer 2. 1, 2. E aqui, olha, eu tenho uma situação muito parecida. A troca, na verdade, viu, gente, que eu vou repetir esse tom de lilás aqui na frente. Só que esse aqui, eu vou puxar ele para cima e ele já vai ficar na posição correta, porque eu vou esconder aqui com ponto baixo, tá? Nesse tom de mostarda eu não tenho a mesma posição do anterior, mas tenha calma aí que eu vou explicar aqui na frente de novo a mesma situação.
Aqui, olha, eu fiz o ponto baixíssimo puxando o fio e ele ficou, só que ele fica na direção dessa alça que eu vou utilizar para fazer os próximos pontos. Então, quando eu fizer os próximos pontos, eu vou fazer escondendo ele também. Aqui eu vou só ajustar esse último ponto que eu fiz a troca, olha que a laçada fica solta. Vou só ajustar, trazer ele para frente passando debaixo da agulha e vou fazer o próximo bloco. Pegando ali, olha, por baixo do fio que está soltando, que está aparecendo, né, no avesso no caso. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do ponto alto, vou completar o bloco. Então, esse aqui é o primeiro dos dois que eu preciso fazer no tom de mostarda. Vou fazer ponto baixíssimo, vou fazer o segundo bloco e aí eu vou chegar aqui na posição novamente de fazer a troca, viu? Para a gente repetir aquele aprendizado. 2, 3, 4 pontos altos. Então, olha, eu fiz exatamente o que está seguindo lá no gráfico. 2 blocos no tom de mostarda, 1 no tom de lilás, 2 no tom de mostarda, vou fazer a troca. Olha aqui, a mesma situação. Se eu introduzir a agulha aqui para buscar o fio que já está aqui no avesso, vai formar aquela alça aqui no avesso, lembra? Então, vamos relembrar agora como fazer isso corretamente. Então, para chegar com esse fio no topo desse ponto onde eu preciso fazer a troca, aqui eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos altos que eu tenho, olha, nesse bloco. Vou introduzir a agulha, mas só trabalhando só com o tom de lilás. Eu esqueço essa laçada que está aqui na agulha, vou só subir com esse fio, olha. Passando ele com ponto baixíssimo. Quando chega no último ponto, eu vou fazer o ponto baixíssimo, mas aqui eu já faço a troca também. Vou ajustar esse tom que está na agulha e vou trazer ele para frente. Sempre deixar o fio na frente, viu? Lá, se você errar e esquecer no avesso, você vai notar que fica bem estranho a troca de cor. Vou continuar aqui com o gráfico, que após esses 2 blocos no tom de mostarda, eu tenho que fazer 1, 2, 3 no tom lilás. Então vamos lá, vou completar a carreira fazendo mais 3 blocos. E aqui agora repetição, então vou fazer os 3 blocos no tom de lilás. Chegando aqui no último bloco, fazendo o último bloco aqui nessa carreira 8. Esse aqui já é o terceiro ponto alto. Vou fazer o último ponto aqui na lateral. E finalizar então a carreira 8. Veja que eu tenho exatamente a mesma sequência. No trabalho, como eu disse, nós vamos ter o trabalho sempre na direção que fizemos o crochê. Porém, a leitura tem que ficar na direção aqui, que eu não tenho como ficar virando os quadrados do desenho. Então, tenho 1, 2, olha a direção que eu fiz. 1, 1, 2. Depois um bloco no tom de lilás. Depois 2 blocos no tom de mostarda. E depois 1, 2, 3 blocos no tom de lilás. Poxa vida, isso dá um nó na cabeça, né? Tem que ler assim e fazer o contrário. Mas se você quiser colocar o crochê também na mesma posição que está o tapete, você vai ver que ele fica exatamente igual aqui, olha. Os 2 blocos aqui em cima, 1 de lilás, 2 de mostarda, 1, 2, 3 no tom de lilás. Então agora eu vou fazer a leitura da carreira 9, mas aqui você percebeu que é tudo exatamente a mesma coisa, sempre repetição. Eu vou fazer 1, 2, 3 no tom de lilás, depois eu vou continuar, olha, até o final com a cor mostarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou fazer esses 3 primeiros no tom de lilás e vou fazer os outros 3 no tom de mostarda. Aqui, olha, eu já vou abandonar o lilás, então quando chegar aqui eu mostro para você como que eu faço a passagem entre as cores aqui, tá? O restante aqui é tudo igual, acredito que você já tenha matado a charada, como diz aí, de como fazer esses pontos. E na hora de virar, eu sempre viro o trabalho aqui, viro as cores, após fazer esse primeiro bloco. Então, eu vou começar o primeiro bloco sem virar as cores. Deixa eu fazer esse início aqui de carreira também para você relembrar. 3, 4, 5, 6. Vou completar esse primeiro bloco. Fiz o primeiro bloco, vou virar o trabalho, vou prender com ponto baixíssimo, para não perder esse ponto aqui. Agora sim eu faço a troca aqui dos novelos, deixa eu deixar eles aqui na posição que foram feitos aqui, os quadradinhos, porque eu sempre vou fazer sempre a mesma coisa. Olha, eu vou trazer da esquerda para a direita, sempre deixando
o que eu busco aqui mais no centro, olha. E aí esse último já pode deixar solto, que ele já fica na mesma direção. Olha aqui como ficam todos os fios, não ficam trançados um no outro. Ele fica perfeitamente prontinho aqui para trabalhar. Vou seguir com a carreira então até chegar aqui na passagem de cores. Já estou completando aqui o terceiro bloco na cor mostarda, mas seguindo o gráfico eu preciso fazer um total de 6 blocos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então olha, eu não vou fazer a troca de cor, mesmo chegando aqui no tom de lilás. Eu vou passar direto quando chego aqui para completar 6 blocos no tom mostarda. Então vou seguir completando esse bloco, esse aqui já é o terceiro. Tem que seguir sempre o gráfico para o desenho ficar correto, viu? Se tentar seguir aqui pela ideia, pela cabeça aqui para fazer o quebra-cabeça, não vai dar certo. Então, olha, vou introduzir a agulha, finalizar esse bloco, esse aqui é só o terceiro, preciso fazer 6. Então, significa que o próximo eu tenho que fazer aqui nessa cor mesmo, assim, olha. Passo direto aqui fazendo o bloco. Esse aqui já é o quarto bloco. E no final dessa carreira aqui temos outra troca de cor, tá? Olha, eu vou fazer a troca para fazer o próximo bloco com a cor vermelha, tá? O bloco da próxima carreira com a cor vermelha. Então, sempre que termina e na próxima carreira tem uma troca, eu preciso fazer a troca aqui no final também da carreira. Já fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer aqui o quinto bloco. Vou prender com ponto baixíssimo e vou fazer o sexto e último bloco dessa sequência. O último ponto na lateral, e como eu disse, olha, eu vou completar esse bloco aqui, deixa eu fazer ele todo, depois eu mostro para você que nesse último ponto eu preciso fazer a troca, nessa posição. Mas eu vou completar só para mostrar aqui para você a posição do desenho de acordo com o gráfico, tá? Eu fiz aqui, olha, a carreira 9, e eu tenho aqui 1, 2, 3 blocos no tom de lilás. Os 3 estão aqui. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 no tom de mostarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E veja que eu estou fazendo com esse mesmo novelo. Então o novelo que eu tinha aqui, que eu tenho, né, preso aqui no avesso dessa peça para fazer esse bloco, não precisa mais. E o de lilás também, olha, nesse lado aqui eu não tenho mais bloco no tom de lilás. Aqui ele já terminou, então eu posso cortar o fio. Esses dois novelos aqui eu já não vou mais precisar utilizar. Eu vou deixar sempre uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou cortar. Então, olha, menos 2 novelos aqui na troca, só sobraram 2. Eu só tenho 2 cores aqui para trabalhar. Só que eu vou fazer a introdução do vermelho agora nessa próxima carreira. Porque na carreira 10, deixa eu finalizar aqui, na carreira 10 eu já começo com um bloco na cor vermelha. Então aqui, olha, nessa última troca, mesmo se você finalizou aí, não tem problema, é super fácil. Então, olha, eu vou pegar aqui um novelo na cor vermelha, vou pegar o fio na parte de dentro para facilitar. E vou fazer a troca de cor no último ponto. Então aqui, olha, antes de finalizar o último ponto, deixa eu refazê-lo. Vou buscar a primeira fase, vou passar em 2 laçadas. Agora eu vou pegar esse fio na cor mostarda e tirar a primeira laçada da agulha e passar esse fio aqui na parte de dentro, olha, para ficar entre essas 2 laçadas. Deixa eu mostrar para você que eu vou voltar com a agulha aqui para a laçada, mas agora eu tenho o fio entre os 2 pontos. Deixa eu refazer isso aqui para você memorizar como foi que eu fiz. Aqui, olha, tenho as 2 laçadas na agulha e eu preciso trazer o fio e deixar ele entre essas 2 laçadas. Então eu tiro da primeira laçada, passo ele aqui, olha. E deixo ele aqui na frente. Agora eu vou pegar o vermelho, posicionar no dedo e vou finalizar esse ponto alto. E aqui eu consigo ajustar também esse fio, olha. Agora eu vou fazer as 6 correntes para fazer o primeiro bloco da carreira 10. Então, eu vou fazer as correntes assim, olha. Eu tenho a ponta de fio e tenho o fio que vem do novelo. Você pode só fazer as 6 correntes, mas ela vai ficar abrindo esse último ponto. E tem um truque aqui que eu sempre utilizo. Eu deixo a ponta de fio na parte de cima da mão e vou fazer a primeira corrente pegando debaixo desse fio. Faço a corrente normalmente. Agora, pegando por cima do fio, faço a segunda corrente. Pegando debaixo do fio, olha que está acima aqui da minha palma da mão, eu faço a terceira corrente. Agora eu não preciso mais continuar escondendo ele. Vou fazer as outras 3 livres. Assim, olha, 3 correntes. Vou laçar o fio na agulha
E agora eu vou voltar na terceira corrente para fazer o primeiro ponto alto e eu aproveito para esconder de volta a ponta de fio. Ou seja, eu faço as correntes e já faço o arremate da ponta de fio para deixar seguro. Treina isso aí, que é importante. Olha, 1, 2, vou fazer o último ponto alto. 3. Aqui, olha, eu já tenho a ponta de fio totalmente escondida e assim eu fiz o primeiro bloco. Vou virar o trabalho, vou fazer também virar aqui as cores para não ficar emboladas, né? Olha, vou deixar aqui na direção correta. E seguindo o meu gráfico, eu tenho só um bloco no vermelho e depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos no tom de mostarda. Então já tenho que fazer a troca e fazer os 5 blocos no tom de mostarda. Então, olha, fiz o vermelho, vou introduzir a agulha e já vou fazer a troca para fazer o próximo bloco no tom de mostarda. Mas ele está lá embaixo, olha, então é aquela mesma situação que eu já expliquei. Eu vou seguir primeiro fazendo ponto baixíssimo só no fio de tom na cor mostarda, vou fazer aqui os pontos baixíssimos em todos os pontos, seguindo com ele aqui, olha. Aqui no último ponto eu já faço a troca de cor. Vou ajustar esse último vermelho, trazer ele para frente debaixo da agulha e vou seguir fazendo os próximos blocos. Bem, essa troca da lateral é a outra forma que tem aqui de fazer a troca. Agora, todas as outras é exatamente igual às que eu expliquei aqui nessas duas trocas, tá? O que eu vou fazer é seguir o gráfico e sempre fazendo essas trocas. Então, olha, aqui eu vou seguir fazendo 1, 2, 3, 4, 5 blocos no tom de mostarda. Depois eu vou fazer 3, 4 blocos no tom de lilás. E assim eu vou seguir fazendo todas as carreiras até chegar aqui na lateral onde eu preciso subir com essa lateral de forma reta aqui, que ele não continue aumentando. Eu não sei se você percebeu, mas como eu estou fazendo aqui o tapete pelo canto, ele vai aumentando as duas laterais aqui, olha, tanto a que vai formar o comprimento do tapete, quanto a que vai formar a largura. Só que quando chegar, na verdade ele está nessa posição, esse aqui é esse bloco. Quando chegar aqui, completar a largura, ele vai ter a mesma distância aqui, largura e comprimento. E aí o que eu vou precisar fazer é manter a largura e continuar só com o comprimento. Como o desenho é só repetição, você precisa sempre seguir olhando esse gráfico aqui. Não adianta eu ficar falando carreira por carreira, porque temos aqui um total de 35, 39, 40 carreiras, né, para formar o comprimento. Eu teria que detalhar todas elas, então você precisa realmente seguir um gráfico, um desenho, porque pode mudar as cores, pode mudar a quantidade, a largura. Eu, inclusive, deixei mais desenhos, né, mais gráficos disponíveis na área de membros, ou seja, com os tapetes com tamanhos diferentes, que você pode, inclusive, fazer uma colcha de cama, seguindo esse mesmo desenho. Então não vai adiantar o detalhar, porque senão você vai ficar preso só nesse tamanho de tapete. Então, quebre a cabeça um pouquinho para aprender a fazer a leitura desses blocos, porque isso vai fazer com que você faça o seu tapete com o tamanho que você precisa. Eu vou seguir fazendo o meu até atingir a largura, ou seja, até chegar na carreira 27. Quando chegar na carreira 27, eu vou mostrar para você como manter a largura e continuar aumentando somente o comprimento. Mas antes, deixa eu ensinar para você como fazer o arremate dessas pontas de fio, porque os arremates todos também são exatamente iguais. Então, um pouco mais na frente do tapete, eu não vou mais explicar como fazer o arremate, porque é tudo exatamente igual. Eu vou utilizar aqui, olha, uma agulha de tapeceiro número 14, e todas as pontas de fio, independente do lado que ela estiver, o que você precisa fazer é pegar a ponta de fio e esconder ela ainda na mesma cor. Eu vou pegar esse aqui, olha, na cor lilás, por exemplo. Vou colocar na agulha de tapeceiro. E agora eu vou começar a esconder ela onde tem acúmulo de pontos. Assim, olha, eu posso seguir costurando, pegando os fios, escondendo ele aqui entre os pontos que eu já tenho. Independente da direção que eu seguir com esses fios, é importante fazer com que ele fique discreto, que essa costura aqui fique discreta. E toda vez que você chegar assim onde tem um acúmulo de pontos, você pode pegar um outro fio, assim, olha, passando de baixo para cima, para travar esse ponto, e pode seguir, por exemplo, costurando dentro dele mesmo, indo na direção de onde tem o acúmulo de fios. Aqui, olha, você ajusta o fio que você costurou
passando ele na agulha e costura para debaixo de um acúmulo de fios. Aqui ele trava, que ele não fica soltando de jeito nenhum. O restante eu vou seguir costurando, olha. Vou costurar até chegar aqui em um acúmulo de fio novamente. Costurar entre os pontos. Deixa eu puxar aqui o lado certo. E agora eu vou travar ele novamente. Veja que eu vou fazer como se fosse uma laçada. Vou passar aqui em alguns fios, pegando na parte de dentro, assim, para costurar, para fazer uma laçada nessa que está na agulha. Pegar só nesse aqui mesmo. Só que antes de fechar totalmente essa laçada, eu passo a agulha dentro dela, assim, olha, para ajustar. Eu estou trabalhando com barbante comum. Então vai ficar como se fosse um nó aqui, olha, quando eu ajusto ele de maneira aqui nessa laçada que estava na agulha e continuo escondendo no acúmulo de fios. Eu vou fazer isso com todas as pontas de fio e depois que eu costuro, que eu escondo assim um pouco, eu posso cortar a sobra sem precisar fazer mais nenhum tipo de nó. Ele não vai ficar aparecendo nem de um lado nem do outro. Olha, aqui a costura que eu fiz, ela fez esse zigue-zague e terminou ali. Mesmo se soltar, olha, tem um nó por aqui, né? Eu fiz uma passagem por dentro da laçada da agulha nessa posição, outra aqui, e aí fica bem escondido. Eu vou fazer assim com todas as pontas de fio e vou seguir fazendo todas as carreiras também até atingir a largura, ou seja, até chegar na carreira 27. E quando voltar na carreira 28, antes de chegar no final da carreira 28, eu vou voltar para mostrar como manter a largura do tapete. Se você prestar atenção aqui no gráfico, até a carreira 27 é exatamente igual ao que eu vim ensinando aqui para vocês. Só fazer o início das carreiras com 6 correntes. Mas no final da carreira 28, quando for começar a 29, eu já vou fazer o final diferente, tá? E o início da 29 também diferente. E aí eu mostro para você, mas eu vou fazer isso só na segunda parte do vídeo. O link para você continuar então na segunda parte eu vou deixar aqui em cima, vou deixar na descrição também, mas eu vou só seguir repetindo do mesmo jeito que eu expliquei todas essas carreiras e eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!